Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos. É um prazer estar aqui na noite de hoje com a Bárbara, Ana Bárbara. Ana, quer falar alguma coisinha? Da boa noite para quem foi chegando. Também dizer que para a gente é uma alegria, né? Estar fazendo esse curso e ter a presença de todas e todos vocês aqui. Como eu falei ontem, vejo muitas professoras da rede, e isso também me deixa bem animada com essa ideia, e agradecer a presença de todo mundo aqui. Já vi a Fernanda aqui que eu conheço, deu boa noite. Não, gente, tem muita gente que a gente conhece. Eu falei. A Fabiana também, acho que é da rede, já conversei com ela. Daniele Ferreira, eu acho que também é da rede, depois ela fala se ela é ou não é. Tem muita gente. O que é legal que o Ademir começou falando, que é muito bonito, porque como é um tema que a gente vai explorando juntas e juntos, então a gente vai se conhecendo e formando essa grande comunidade mesmo em torno da leitura e da literatura e do livro para a primeiríssima infância. Foi assim que eu conheci a Ana Bárbara, foi assim que eu conheci muita gente que está aqui também, e é assim que vocês estão conhecendo a gente, o gatinho. Então, eu vou começar a transmitir aqui, vou compartilhar. Temos uma... É só na Bárbara. E assim, toda hora, tá aqui do meu lado. Ele estava passando para lá e para cá, eu já consegui colocar ele no cantinho. A Carla também, Carla Costa, que é da rede. Ai, que demais, gente. Fico feliz. Aí eu vou compartilhar aqui. Vão colocando o chat, a Paulinha e a Nádia vão passando tudo para a gente. Vai começar a compartilhar? Bom, todo mundo está vendo, né? Ampliar. Então, vamos lá. O título do minicurso Livros Literários, a Primeira Infância, uma brevíssima introdução. Ana Bárbara está aqui com a gente, Narrativas Infantis, eu sou a Cássia da Literatura de Livros. Então, a ideia é 2 dias, né? Gente, vou pedir para desligar o microfone, tá? Quem tiver... Aí, esses 2 encontros, aí a gente teve ontem, a gente falou sobre livros literários e sobre infância, e hoje a ideia é falar sobre leituras e a gente trocar algumas experiências. Acho que é por isso que a Paulinha deu esse recado também, porque o final do dia de hoje vai ser só para a gente conversar, tá bom? E hoje a gente vai apresentar alguns livros que eu acho que muitas coisas que nós fomos falando ontem, a Cássia apresentou alguns livros, mas hoje a gente vai pontuar muito daqueles elementos que nós falamos ontem, mostrando algumas obras para vocês, inclusive fazendo uma leitura, porque hoje a gente tem essa proposta de pensar a mediação, pensar o livro e a mediação. Então, hoje vai ter um conteúdo assim... A gente vai interagir muito com outros livros. Eu acho que é uma parte que eu gosto muito e acho que as pessoas gostam também, porque vai conhecendo e aquilo que a gente comentou ontem vai se tornando cada vez mais concreto mesmo. Vocês viram, graças a Deus, que Bárbara topou, está aqui junto comigo, porque essa parte ela gosta. Eu gosto de ficar mais. O que foi, Cássia? Não, eu falo, eu gosto, eu não sou tão assim do livro, assim, você é melhor nisso do que eu, com certeza. Imagina. Não passou aí para vocês, gente? Ainda não. Foi, então aí a gente passou, eu vou passar todos que a gente passou, tá? Falou dos livros literários, livros ilustrados, a gente vai deixar o vídeo para o final ou para agora, Bárbara? Eu acho que a gente pode deixar para o final. Porque a primeira infância, decodificar, identificar não é ler, ler é criar sentidos. A gente mostrou aquele vídeo maravilhoso do bebê lendo com a mãe, falamos um pouquinho de fruição, e aí agora a gente chega nas leituras. Vocês podem ver aqui, a gente trouxe essa foto bem expressiva, que é de um bebê da rede, inclusive, pedi permissão para a professora para trazer para cá essa foto.
com o livro, inclusive, que nós apresentamos ontem, que é o... Cadê? O meu não está aqui. O seu está aí, Cássia? A Cássia sumiu. Ter um patinho é útil. Então, a gente vai vendo, nós vamos vendo aqui essa relação dos bebês com os livros, que é algo que nós conversamos bastante ontem, e que faz todo sentido, né? Ter esse livro, qual livro é esse que eu levo para os bebês, qual que eu não levo. A gente percebe que é um livro aí que não tem aquela estrutura de ser um livro super colorido, cheio de imagens, não é um livro só de um livro informativo, é um livro que tem uma narrativa, e está aí nas mãos dos bebês. Então, hoje nós vamos falar um pouco dessas leituras. Pode falar. Você quer falar alguma coisa, Cássia? Não, eu ia falar que esse livro, ele vem já a materialidade dele, né? O design dele, então tem essa capa, né? De chama-luva, né? Que sai o livro. O livro ele é um livro sanfonado, né? Para quem não conhece. E tem uma coisa interessante, ele é um livro cartonado, então esse costuma ser um critério muito imediato de livro para bebês, tem que ser o cartonado. E qual que é o diferencial? Isso é uma coisa que até a Maria Emília Lopes fala, que não basta um livro ser cartonado, isso é importante, porque tem a materialidade, ela comunica bastante, porém não é só a materialidade, não é só o papel que nos interessa quando nós levamos livros para os bebês. A narrativa, esse conteúdo do livro, a riqueza e a sensibilidade dessa narrativa precisam também estar em primeiro lugar, não só o fato de ter livro cartonado. A gente tem uma gama de livros cartonados por aí, mas será que todo, só por ser cartonado, ele tem qualidade para estar com os bebês, com crianças pequenas? Precisa questionar esse critério. E então, ter os dois juntos é o ideal para a gente. Ele é um livro que é uma brincadeira, né? Você vira, do outro lado a história muda. Ele começa do lado amarelo. Encontrei um patinho e o agarrei. E da parte azul, encontrei um menino e ele me agarrou. Então, de um lado, a narrativa contada pela criança, pelo menino, e do outro é contada pelo patinho. E essa é a diversão do livro, né? Sim. Então, mas esse livro ele funciona desse jeito, com essa leitura que a gente viu na foto, por conta da materialidade, por conta de ser cartonado, né? Se ele fosse diferente daquele outro, daqui a pouco a Bárbara fala, eu pego para vocês, aquele que desdobra também, ele é bem fininho e ele funciona daquele jeito para aquela leitura. Então, bem colocado, E na relação da leitura aqui, porque a gente não pode, nós vamos sempre trazendo elementos do livro, do material, do livro-objeto, mas sem perder de vista a mediação e a relação do leitor e da leitora. Quando nós vemos o bebê nessa posição, deitado no chão, com todo o seu corpo explorando o livro, a gente percebe que a relação com a leitura, quando nós falamos de bebês e de crianças, ela é muito ampla. Então, não existe um comportamento específico para esses leitores que vão ouvir a professora lendo, que vão ler os livros. As crianças se conectam com a leitura com todo o corpo. Então, tem bebê que vai deitar, que vai rolar o livro, tem vezes que a professora pode estar lendo e a criança não está ali totalmente conectada com o olhar, mas ela pode estar se movimentando e mesmo assim existe uma função para a leitura que está sendo feita. Então, são algumas questões da leitura que são legais a gente sempre pensar nessa relação livro, leitura e leitor. Acho que a gente vai ter que falar mais sobre isso, né? Mas a gente, por exemplo, ontem a gente comentou, né, que não dá depois um desenho para a criança fazer, depois da leitura, né? Nisso, qual o critério, né, para tentar fazer um registro de que a criança, o bebê estava lendo, estava ali, né, naquela leitura, é a observação. Então, por exemplo, essa foto e a descrição que a Ana Bárbara fez, ela está comprovando que a criança, esse bebê estava
ali fruindo, se divertindo, lendo o livro. Tá? Quer passar, Cássia? Estou tentando. E a gente ontem tinha selecionado esse livro, não sei se vocês conhecem, quem participou do Clube do Livro viu ele bastante comigo. Sobe, você achou? Aí a gente vai ler ele, aí eu vou ter que trocar o slide, tá? Ainda bem que todo mundo tem muita paciência. Acho que tá. Share aqui, vamos ver. Oi, todo mundo tá vendo? Ainda não, mas eu acho que tem um delay mesmo para abrir. Você mudou a tela? Agora sim, Cássia, agora tá. Então, ele é o Sobe, da Nupita Pittman e da tradução Jerusa, né? Zelnis, pela editora Amélie. Então, isso é uma coisa que eu estou fazendo aqui, a gente estava até conversando, né, Bá, sobre os paratextos, a gente chama de os paratextos, né? Então, quando a gente vai ler com uma criança pequena, tem. O paratexto, ele acaba sendo um tempo a mais para entrar na leitura. Então, é interessante pensar nos paratextos para depois da leitura, exceto o título, tá? Então, a editora, a autora, a tradutora, a leitura se faz após, né, depois que leu. Então, aqui aguarda, né? Aqui é o título novamente. Em uma certa manhã, Fugazin pulou da cama. Saiu de seu castelo, procurando aventuras. Será que eu posso ler o livro todo? Acho que eu vou dar umas puladas, né? Acho que só pode ler 15%, alguma coisa assim. Entrou no bosque. Lá ele encontrou uma senhora muito simpática. Sobe, eu te levo. Hello! Porque onde cabe um, cabem dois. E aí vai o terceiro, vem o francês, vem a criança. Juntos, eles atravessaram o deserto. Todos estavam muito contentes. Opa, opa! Parece que cavalo não está nada contente. Eu não sou um ônibus, sou um caballo, o caballo, né? Ele estava muito, muito zangado. Fungazinho e seus amigos aterrissaram muito longe. Pum, chá. Vou passando. O cavalo tirou férias para descansar. E 1, 2, 3, quem quiser que conte outra vez. Eu pulei algumas partes, gente, por causa dos direitos autorais, tá? Não pode. E aqui tem a outra guarda, tchau. Aí aqui tem os personagens, né? O Gazinho fala tchau, senhora muito simpática fala goodbye, senhor elegante, o revoar, o menino silencioso, cavalo adiós, e o pássaro. Quem tinha notado o pássaro nessa história? Dá para levantar a mão? Não dá, né? Alguém tinha notado o pássaro nessa história? Alguém levantou a mão. Mais alguém? Tem alguns eu lá no chat, Cássia. Já não chega a 90, né? Sim, eu notei o pássaro bem lá no começo que você estava lendo a história, que estava bem pequenininho. Aí, ó, bem nessa parte, tipo, onde cabe um, cabe mais. Valeu, Nath. Nath é nossa colega, né? Está lá no nosso grupo de pesquisa. Obrigada, Nath. Então, gente, mas a maioria das pessoas, inclusive eu, nas minhas primeiras leituras, não notei o pássaro. Só notei o pássaro quando eu vi ali no final, e aí o que eu fiz? Eu voltei.
né? E aí aquele espanto, de novo, que a gente estava falando dessa questão da fruição que a gente leva, e que aí a gente tem que rever todos os nossos conceitos e voltar, e ir para frente, para trás, e ficar dentro desse livro, dessa narrativa. Isso é que um livro literário provoca, né, na gente. Além disso, esse livro ele traz elementos gráficos muito expressivos, né? Então, por exemplo, essa entrou no bosque. Olha como é esse bosque, com esses olhos, né? Eu ia Convidando. falar isso agora, Cássia. Pode falar. E é curioso que esses olhos, eles estão olhando para quem? Para a pessoa leitora. Porque a criança está ali passando, estou fazendo assim, está passando de ladinho ali, né? Então, essa floresta está olhando para o leitor. Então, está convidando o leitor, ou a leitora, né? A pessoa leitora a entrar nessa narrativa. O Cássia, e tem uma perspectiva aqui também da apresentação de novas possibilidades, né? Porque vamos pensar naquele exercício que eu comentei ontem da maçã. Se a gente fechar os olhos, pensar uma floresta, qual que vai ser a imagem que vai vir primeiro em nossa mente? Até porque costuma ser a imagem mais difundida do que é uma floresta, seria verde, folhas, aquele desenho mais tradicional, mais comum. E aqui a gente olha um bosque e vê outros elementos dessa área de natureza. Qual é a possibilidade que a gente vê aqui de ampliar para as crianças, de apresentar uma narrativa que olha de outras formas, que apresenta outras formas de olhar para o mundo? Quem olha para um bosque enxerga essas formas geométricas, esse fundo azul, que normalmente nós pensamos num bosque, numa floresta, com o verde sendo essencial. Então, isso também é uma questão bem interessante de nós pensarmos na hora de selecionar esses livros, de apresentar o quanto eles enriquecem as diferentes formas de ver o mundo, de pensar, de imaginar o mundo, né? Mesmo. E criar a possibilidade de pensar e criar outras possibilidades e exercitar a criatividade e seu estar na vida, né? Porque senão a gente sempre vai repetindo padrão, 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 né? E vai se despersonalizando. E aí a gente passa a deixar de ser a gente para desenhar uma floresta onde todo mundo desenha a floresta daquele jeito. Além disso, gente, esse livro, para mim, e eu acho para outras pessoas também, ele lembra muito aquelas pecinhas, não sei se vocês tiveram, cadê a parte do castelo? Aquelas pecinhas de madeira que a gente ia construindo o castelo, brincando. Você conhece, Vá? Sim, aquele pequeno construtor. Isso, então você vê que ele já entra falando que esse livro é uma brincadeira. A gente está interpretando, a gente ia falar de leituras, calma aí que eu vou fechar a porta que minha filha chegou, mas a gente está interpretando esse livro porque isso é muito importante para a pessoa mediadora conhecer. Desculpa, gente. Mas quando a gente vai estar lendo com um bebê, a criança pequena, a gente não vai estar falando, bebê, você lembra aquele jogo, sabe aquele joguinho que está ali na caixa? Não parece? Também não precisa terminar de ler o livro e falar, agora vamos brincar com o pequeno construtor, porque o livro lembra, né? Não precisa necessariamente fazer essa relação também. Mas essas pecinhas, essa lembrança, o que ela está fazendo? O que ela está falando para a pessoa leitora? Está falando, olha, esse livro é uma grande brincadeira. Esse livro aqui é de um monte e desmonta, né? De pode e não pode. Então, aqui de uma floresta colorida. A gente está aqui no lúdico. E tem a parte também do cavalo. Aqui é uma... Primeiro eu vou na outra, aqui, por exemplo. Então, aqui, teoricamente não, verdadeiramente na narrativa, eles levam ali um coice. Mas ninguém está preocupado com o coice do cavalo, não. Porque o que vai acontecer? Eles vão para um lugar muito mais longe e vão entrar numa nova brincadeira. E de vez de eles estarem no cavalo,
Agora eles vão brincar de ônibus pelo mundo, né? Então, vocês vão vendo como esse livro vai sendo construído e vai deixando a gente cada vez mais na imaginação, né? Pelo estilo, pela fonte, pela materialidade, né? Pelo design, né? Pelo design, pelo texto que ele se repete, pelas cores, né? Então, todas essas características. E uma parte que eu mais gosto, que eu gosto muito, e todo mundo gosta também, não é um privilégio, uma exclusividade minha, é essa página do cavalo. Porque se você puder colocar ela, é como se o cavalo estivesse fazendo um gesto de não, né? Você dobrar ele mais um pouquinho, como se ele estivesse fazendo o gesto de não com a cabeça de um lado para o outro. E aí outra pessoa, até o Nicolas, não sei se ele está aqui, ele falou assim, isso também é um movimento do relinchar, né? Porque quando o cavalo relincha, né? Ele faz esse movimento assim com a cabeça. Então, olha que construção potente é deste livro, né? Quanta alegria e quanto a alegria, eu prefiro usar o termo lúdico, né? Ludicidade nesse sentido de criatividade mesmo, nesse livro. E o último detalhe, aí já passo para a Bárbara, porque senão não vai falar, essa autora, vamos voltar lá na capa, a Nupita, ela gosta muito daquela escola Bauhaus, sabe, alemã, de alguns anos atrás, a metade do século passado, e se vocês derem um Google, vocês vão ver muitas imagens parecidas neste livro com essa escola de arte, que ela é toda geométrica, trabalha com as cores primárias. Então, além de tudo isso que a gente está falando, também ela traz essa camada da arte, faz essa ligação com as artes visuais, né? E por que é tão importante a gente saber de tudo isso? Porque quando a gente estiver lendo com a bebê, com a criança pequena, com a criança, eu não vou falar para ela, você se lembra dessa escola, porque existia essa escola, e não. Eu tenho esse conhecimento, eu vou ler com uma criança e vou observar. E aí, na minha observação, eu posso complementar ou não algo, se eu achar pertinente. Por exemplo, se eu vejo que a criança parou no cavalo, porque para mim essa cena ela é emblemática, tá? Se eu vejo que a criança parou no cavalo, estou lendo para ela e vejo que ela para aqui, aí eu vou falar, nossa, parece um cavalo falando não, olha só. Né? Se a criança não parou, eu não preciso fazer isso. Fica claro? Toda essa informação que a gente traz sobre o livro, toda essa interpretação, ela serve para nós, pessoas mediadoras, conhecermos mais o livro e termos mais liberdade de estar mediando essa narrativa. Esse conhecimento ele não é para ser, não tem explicativo. Ele é explicativo aqui com a gente, mas no gesto, no ato da leitura, não. Ele faz parte do nosso conhecimento para a gente conseguir observar e mediar melhor essa narrativa. Todo mundo de acordo? Sim, eu ouvi um sim. E aí agora... Né, Cássia, que vão sendo construídas, porque nessa observação nós vamos percebendo interesses das crianças, isso também pode servir de elemento para você pensar em outras leituras que você vai trazer, e isso não quer dizer que porque a criança, por exemplo, se interessou aqui pelo cavalo, eu só vou trazer livro de cavalo, né? Não é nisso que a gente quer entrar. É assim, quais elementos chamaram a atenção? Como que eu posso enriquecer essa curiosidade que a criança apresentou com outros livros também? A gente vai construindo essa relação, vai pensando nesse acervo que se relaciona, que se dialoga, mas que se amplia, que não se fecha.
É lindo isso, Bá, porque, por exemplo, essa cena, por exemplo, eu traria o Nanão. E aí, agora você falou disso, eu falei, pô, e o Nanão é até amarelo também. Quer que Não sei. pegue para mostrar? Oi? Quer que mostre? Ele tá fácil, o Nanão? Tá, tá. Ah, então tá bom, acho que seria legal. Porque o Nanão, gente, é uma criança que só fala não. Porque, como a Bárbara falou, aqui o óbvio, assim, vamos dizer assim, o mais fácil, o mais óbvio, o mais tranquilo, então vamos trazer um acervo de cavalos, né? E não é essa ideia, você vê, eu posso ir para uma outra narrativa que foi coincidência, que é amarelo, tá? Mas que é a criança que só fala não. Tem a forma, tem muita coisa que dialoga, né? Então, por isso que eu falei, esse diálogo é para ampliar, não para fechar, não para ficar ali só naquele assunto, ou tratar isso como um tema que fique sendo repetitivo, mas que se amplie. Como que eu posso ir além, né? Eu lembro de uma formação que eu fiz uma vez acho que foi na Casa das Rosas, enfim, e era sobre outra questão, assim, de arte, mas também me remeteu agora que essas relações, muitas vezes, elas são bacanas para a gente subvertê-las. Então, não para ficar no padrão, mas para subverter. Para onde que eu vou? Cavalo. O que cavalo remete? Como que a gente amplia? Sempre pensando no ampliar, não no fechar. Muito bom. Tá. Agora eu vou... Gente, está tendo questão aí, Paulinha, Nádia, está tudo indo. Mandei para vocês no WhatsApp bastante Bastante o quê? Eu vou olhar. Acho que travou. isso. Dá uma olhadinha lá, tem algumas contribuições e muitos elogios da aula de ontem. Ah, muito obrigada, gente. É que o Clécio comentou que a criança pode dizer também que é uma zebra. Se uma criança diz que é uma zebra, como você pode, para onde você pode ir? O que você pode trazer aí? São muitas possibilidades que podem surgir nesse caminho, né? Que é ouvir a criança também. Pensar nesse leitor, nessa leitora que também que enxerga a obra e que amplia. Eu falei assim, mas quando ele falou isso, automaticamente eu pensei assim, não, mas ele fala, sou um cavalo. Ele fala, eu sou um cavalo. Mas ele fala, o cavalo, né? Ele fala em espanhol. Ele pode estar tentando enganar a gente, por exemplo, não é? Porque não fala, ele é um cavalo, ele fala, não sou eu cavalo, pode ser o nome dele, o nome da zebra pode ser cavalo, né? Cavalo em espanhol. Tem um comentário. Desculpa, Cássio, eu achei que tinha terminado, pode concluir. Não, eu ia falar só para complementar, é tão amplo, porque teve o clube de leitura, né, com esse livro, e aí uma pessoa comentou que, por exemplo, trabalha com migrantes, porque tem várias línguas. Ela traz algo do espanhol, traz algo do francês, do inglês, né? Então, talvez seja também ali uma entrada para falar de migração, né? Por exemplo. Sim. Eu ia comentar, Cássia, que aqui a Fabiana Moraes Frois colocou no chat, ela colocou assim, muito além de trabalhar as cores, e aí eu achei interessante a gente puxar o gancho desse comentário dela, porque a gente, para enriquecer essa discussão, né, de que quantos livros ilustrados tem por aí que fica colocando objetos e cores. Como que a gente vai além disso, do livro que com a função de ensinar as cores, quando o livro já tem as cores como elemento? Ela já está ali, a gente não precisa usar o livro, então acho que esse comentário dela é bem legal para a gente pensar nessa questão das cores, que elas são fortes, elas comunicam, mas elas já estão ali, a gente não precisa criar o objetivo da leitura ser para ensinar cores. Gente, o objetivo da leitura é para a experiência, né? Experiência. Exatamente. É isso. Que as cores estão ali que vão fazer sentido, as crianças vão reconhecê-las. Inclusive, eu falei ontem que adoro um jabá, né, gente?
Tem a dissertação da Luara Almeida, que ela trabalha a cor como personagem. Ela fala, a cor é uma personagem, não é mais uma cor, é uma personagem. É bem interessante. Vou ir. Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Então, lendo livros com ilustração. Então, a gente já começou a falar um pouquinho, né, sobre isso. A gente separou alguns livros para mostrar para vocês qual seria essa diferença, né? O que seria um livro com ilustração, que é diferente do livro ilustrado. O livro com ilustração, a gente costuma encontrar muitos livros de poemas, fábulas, como esse daqui, que é um livro muito legal, Infâncias, aqui Além Mar. E aí eu vou abrir aqui numa página que vocês vão ver que nesse livro são 2 autores, um português e um brasileiro, e eles iam elegendo temas, cada um escrevia em relação à sua infância sobre aquele tema. Então, tem aqui escola, nós temos um poema do poeta português e um poema do poeta brasileiro. E no centro nós temos uma ilustração que foi criada foram 2 ilustradoras, na verdade. Não, foi um ilustrador e uma ilustradora que fizeram. E o que nós temos aqui? Nós não temos a ilustração como o elemento que conta, que narra o poema. A ilustração ela está aqui, junto com o poema, mas ela é uma só para os 2. Então, isso é muito comum nós vermos em livros de poemas ter o livro com ilustração, não o livro ilustrado. Aí tem outro aqui também que é bem bonito, esse é Balada da Estrela e Outros Poemas, que a gente vai ver a mesma relação. Nós temos um livro com ilustração, nós temos o poema aqui, e cada página nós temos um poema e uma ilustração. Tá? São ilustrações lindíssimas a propósito. Quer comentar alguma coisa, Cássia? Posso mostrar um? Oi? Eu posso mostrar um livro que me... Gente, é tão bom estar reunido com vocês, era bom que fosse muitas horas, porque a Ana Bárbara falou isso, eu lembrei desse livro e felizmente estava aqui na minha mão. Porque normalmente, né, Bá, a gente estava falando com você, que os poemas, contos de fadas, eles acabam, como a tradição oral e já existem antes, né, da palavra, vamos dizer, escrita, né, grafia, então é comum que esses livros sejam mais com ilustração, né, por conta dessa origem, tal, e das histórias que a gente ouve. E tem algumas exceções, acho que ontem eu falei do Ismalha, né, que tem essa discussão na academia, e tem esse aqui do Chapeuzinho Vermelho do Atílio, que eu gosto bastante dessa coleção. Atílio é um italiano, né, ele é vivo ainda, acho que ele é vivo. E aí ele colocou aqui a história do Chapeuzinho Vermelho bem condensada, mas aí ele traz dentro da ilustração, e aí vai ficar a discussão se é um livro ilustrado ou livro com ilustração. No princípio, é um livro com ilustração, mas dentro ele trouxe na ilustração alguns elementos que complementam o texto. Então, essa parte aqui, todo mundo está vendo, é quando o lobo vai comer a vovó. Então, ele fala assim, num piscar de olhos, o lobo lançou-se em direção à vovó e a engoliu. Então, aqui na ilustração, a gente não vê o lobo engolindo, não vê a vovó, mas a gente vê uma mão garfo e a gente vê os dentes. Então, olha só que interessante, né? Que esse autor, ele achou uma forma ali de estar tentando trazer na ilustração mais da narrativa, porque o texto acaba que o texto ele é bem sucinto, né? Tá bom? Obrigada. Você já interrompi demais, tá fechado, né? Imagina, desculpa, interrompeu, não, a gente está falando junto. Lembrei de outro livro aqui, que a nossa amiga Paula vai, acho que ela já deve conhecer, né? Que ela vai adorar, que é o Alcateia, que são diferentes autores e autoras contando sobre o lobo. E aí nós temos no livro a fábula, a história, e uma ilustração diferente. Então, é mais um exemplo de livro com ilustração, né? Nós temos aqui
uma predominância do texto escrito e a ilustração acompanhando. Nós temos praticamente uma ilustração para cada história que vem nesse livro. Ele é bem legal, gente, bem interessante. Então, quem gosta bastante do lobo, eu também gosto do lobo, mas a gente tem a nossa amiga Paula aqui, que é a que pesquisa o lobo. É um livro que eu recomendo bastante. Tem na rede também, acho que o Infâncias também tem na rede, né? Tem na rede, isso. O Alcateia eu acho que não, porque ele é recente, né? Ele chegou para as EMFs, Ana Bárbara. Exato. Acabou de chegar. Ótimo. Tá clarificando essa ideia de livro com ilustração? O Alcateia, perguntaram aqui de qual editora que é da Ozé. Da editora Ozé. E aí, Cássia, tem uma pergunta que a Paula mandou aqui para a gente, aliás, um comentário que eu acho que para esse momento vale a pena, é da Fernanda Nonato, que ela mandou assim: penso que os livros são para ir além das imagens. Ele nos leva a imaginar muito mais além, as crianças fantasiam. Exemplo disso foi uma imagem de baianas e a criança me responde que a saia delas parece um bolo de festa. E com elas vemos a leitura de uma forma que nunca imaginávamos. Olha aqui. É isso, né? Para onde vai essa... Como que é interessante de ter esses livros que rompem com padrões, muitas vezes, que vão dar essa possibilidade de as crianças e dos bebês imaginarem e pensarem, criarem outras possibilidades para uma imagem que está ali, dizendo que ela é uma saia, mas para a criança pode ser um bolo. O Didi Uberman, vocês devem conhecer, né? Porque ele é filósofo, né? Ele é ele é mais estudado nas artes visuais, né? Didi Uberman. E ele tem o termo, eu estou tentando lembrar aqui o termo, até o final, quando terminar aqui, aí vai surgir assim o termo, acontece com vocês também isso. Mas ele fala dessa capacidade que a arte tem, e o artista, né? A artista, de fazer essas conexões. Então, você vê, né? Uma renda ali, uma renda da saia da baiana, levou a criança para um bolo, e que depois desse bolo pode ir para fome, ou para barriga, não sei, que pode ir para um outro lugar. Então, e é isso que é arte, gente. E é por isso que essa ilustração desse livro a gente considera arte, e aquela outra ilustração padronizada que, né, talvez não seja, não causa esse efeito na gente, né? Porque mesmo uma saia de uma baiana, que a gente pode imaginar que é uma imagem fechada, ela não é nada fechada, ela ampliou. Isso é muito legal. Como esse cavalo aqui que a gente acabou de ver, do Sobe. Ele pode ser uma zebra. E se a gente for ver outros animais, podem ser outros e outros e outros animais. Então, o cavalo, desse jeito, nesta história, nessa narrativa, já não é só um cavalo. Ele é uma obra de arte. Tá? Obrigada, foi muito bom. O próximo vai. Livros ilustrados. Agora, lendo os livros ilustrados. Ai, desculpa, gente, meu computador às vezes está soltando aqui o narrador, que eu não consigo tirar. Não sei se vocês ouviram. Livros ilustrados, né? Então, nós pontuamos alguns elementos do livro com ilustração, e agora vamos pensar no livro ilustrado, aliás, apresentar algumas sugestões, alguns exemplos para vocês. Tem esse livro aqui, O Menino do Bolso Furado. Ele é um livro ilustrado. Por que nós chamamos ele de livro ilustrado? Ele tem a ilustração, ele tem o texto, e existe uma relação aqui entre o texto e a imagem de que ambos contam a história. A ilustração, ela não está fixa em um trecho ou outro do texto. Ao longo do texto, você vai vendo essa relação. Então, a imagem, ela vai acompanhando a narrativa. Então, ela vai se transformando, ela vai sendo
apresentada, ela vai sendo elaborada ao longo das páginas, de forma que ela conta a história junto com o texto. Existe uma relação de se complementar. Ambos têm o mesmo peso na importância para a compreensão da história. Esse chama, eu vou mostrar aqui porque vocês têm perguntado, né? É O Menino do Bolso Furado, da editora Passarinho. E mais uma coisa assim que eu acho interessante de mostrar nesse livro, eu acho que ele tem uma beleza, uma riqueza tão grande, e a simplicidade, né? Um livro que tem as ilustrações têm um tom assim mais minimalista, a gente vê o fundo branco e as imagens são todas em preto, lápis, a gente tem alguns elementos de cores ao longo das páginas, que, mais uma vez, não é por um acaso, como a Cássia comentou, a gente tem a Luara, que faz uma pesquisa que fala sobre a presença das cores, então, por que algumas páginas têm cores, outras não, mas o que eu acho interessante de ressaltar aqui para vocês é, mais uma vez, um livro que tem uma ilustração simples e que muitas vezes pode passar despercebido numa seleção. Vocês podem ver que eu levanto muito isso, gente, porque é um dado, assim, é uma observação que nós fazemos. Como existem livros que chamam muita atenção para serem apresentados para bebês e crianças e que nem sempre vão ter a riqueza que um livro desse pode ter, mas por ter elementos que foram construídos de alguma forma, que as pessoas foram acreditando que por serem super coloridos, por serem enormes, vão chamar mais atenção. E a gente tem aqui uma sensibilidade nessas ilustrações que também vão dialogar com bebês e crianças. Você ia falar, Cássia, alguma coisa? Eu ia mostrar, a gente só pôs o sobe aqui porque ele é muito bacana, tá? A cor não é por conta da cor, né? E aí também tem o pai da mamãe, que é da Cristina Gomes com Odilon Moraes. Cássia, dava para fechar a apresentação e ficar só vocês para o livro não ficar pequeno? Será que daria e voltar depois? Paulinha já está, os próximos você vai estar aqui com a gente de novo. Também tinha pensado nisso, Paula. Eu não quero atrapalhar, que às vezes está... Não está atrapalhando, não. Ou a gente pode fixar também a imagem de quem tiver, né? Com o livro na mão. Aí, então, esse é o papai da mamãe. Então, olha só, a Bárbara trouxe um livro, que a história vai se desenrolando, então, um caminho aqui, outro caminho ali, os dois são sempre juntos, né? Dentro da narrativa. Esse aqui, ele é um livro ilustrado, mas ele ele também está junto, mas é de uma outra forma, e aí eu vou mostrar para vocês. Então, o título é O Pai da Mamãe. E aí, na primeira dupla, a gente tem aqui, vovô, né? E tem uma aquarela, bem a ilustração do Odilon, tá? A mamãe falou que o pai dela tinha cabelo marrom. E olha o pai dela, o vovô, mas o vovô não tem cabelo marrom. Então, aqui a gente tem duas forças entre o texto e a ilustração. E é isso que põe a gente nesse estado de dúvida. Aí vem a próxima dupla. Tinha? Será que tinha mesmo? A mamãe falou que o pai dela sempre usava gravata e sapato fechado. E onde que eles estão aqui? Estão de sapato fechado? Estão aqui na praia, relax, né? Relaxando aqui. De peito aberto para o sol. Sempre. E aí vai nesse jogo de que a gente tem o texto, a história contada, né, escrita, e a ilustração que vai mostrando não o oposto, mas outra possibilidade. E aí esse livro... E aí, no fim, ele fala dos dias da praia, eu não quero ficar mostrando muito por causa dos tais dos direitos, né? E aí tem um encontro
da mãe e do pai, e a filha observa, né? A neta. Oi, pai. Oi, filha. E aí, vovô. Então, essa narrativa vai sendo construída e mostrando para a gente como uma mesma pessoa é pai e avô, né? Isso, e esse jogo pai e avô vai texto e ilustração, tá? É legal, Cássia, que vai mostrando essa relação de que o texto não precisa repetir o que está na imagem, né? Ou vice-versa. Como eu peguei algum trecho aqui do... Acho que agora, deixa eu colocar um pin aqui no... Só vou terminar. E aí ele achei que tinha terminado, Cássia. Não, ele falou assim, ele termina assim, e aí termina com a pergunta, você é o papai da mamãe? Tem certeza que você é essa pessoa, não só para... Eu não ia, mas eu fui, desculpa. Não, que eu vi pensando nisso, né? Nós temos esse trecho aqui, deixa eu ver, essa página, deixa eu ver se estou mostrando ela inteira, que aparecem as crianças, o menino no banco, e o que diz aqui no texto. Seu sorriso era só convite, tirava do furo do bolso histórias, muitas histórias, como um mágico, tira coelhos da cartola. Então, texto e imagem não estão se repetindo, eles estão se complementando, existe uma relação, isso também é algo bem interessante de observar nos livros. E aí, Cássia, eu pensei num outro livro que, quando a gente foi falando sobre isso mais cedo, pensando, né, eu separei muitos que trazem essa relação de livro ilustrado, acho que eu encontrei muitos que eu tenho aqui, mas teve um que eu achei interessante trazer, porque ele vai tipo destoar um pouco, destoar no sentido assim, ele pode colocar na dúvida, e eu acho que isso é legal a gente ter dúvidas, em algumas questões que nós trouxemos aqui. Como nós falamos, né, nós enfatizamos muito, trouxemos muito aquele livro que vai ter uma ilustração, vai ter um desenho e vai ter um escrito embaixo, o que significa, tal. Só que a gente pode encontrar no caminho livros que podem deixar as pessoas em dúvida. Opa, esse livro tem isso, mas será que ele é interessante? E eu pensei nesse daqui, Selmar Marcel. Eu vou mostrar algumas páginas dele, porque ele vai mostrar uma relação de narrativa, uma relação de texto e imagem bem interessante para a gente poder conversar um pouco mais essa questão aqui. Primeiro, acho que deu para vocês observarem bem o que nós temos na capa, né? Marcel, Selmar, o que é isso que nós temos aí na capa? Quem nós temos na capa do livro? Então, essa aqui já tem uma relação bem curiosa. E aí, nós vamos abrindo o livro. Chegamos à primeira página. Eu vou passando, tá? E aí, vou conversando. Vou mostrar apenas algumas páginas. Selmar Marcel. Estrela do céu, estrela do mar. Nuvem, onda. Você acha que está um pouco embaçado, não sei se vocês estão vendo bem. Acho que minha câmera é bem ruim no notebook. Asa delta, arraia. Enfim, ele vai trazendo várias relações aqui. Por que eu achei curioso, achei interessante trazer esse livro? Porque vocês podem, de repente, né, olhar para ele e falar, ué, mas vocês falaram que um livro que tem a imagem, a palavra embaixo pode ser empobrecido, mas aqui nós temos isso. Mas o que nós temos? Quais elementos foram trazidos para esse livro, para essa narrativa, que não é simplesmente um livro de imagem e nome, escrita? O que ele nos provoca para além disso? Como que é um jogo que existe aqui nesse livro? Então, é bem legal a gente olhar, porque existem relações muito mais profundas que foram criadas aqui. A gente tem toda a relação avião, tubarão. Então, nós vamos observando os elementos, né? Fazendo aqui, já adiantando, do céu, que nós podemos encontrar no céu e podemos encontrar no mar, e a forma física desses elementos, como que eles têm uma similaridade, a gente vai percebendo em todos esses daqui, as cores, as formas, e chegando mais para o final, aí eu vou pular direto para o final,
ele não para nisso. Vocês podem ver que teve uma abertura, teve uma entrada, e a gente tem também a finalização, o elemento surpresa. Ele não fica só no apresentar, existe uma relação muito bem pensada, muito bem elaborada, mas ele também vai tendo um desfecho que mostra que tem uma intenção narrativa, não é simplesmente imagem e palavra. Tá? Então, eu acho legal esses livros que desafiam, que fazem a gente olhar e pensar, opa, mas foi aquilo, não. Esse livro aqui tem mais elementos, não é algo fechado, não é um padrão. E aí, só para complementar, então, por exemplo, a gente tem esse aqui, ó, a grande caixa de livrinhos do bebê é da Janete e do Alan Albert. E a gente adora esse ilustrador e essa autora e ilustradora, a autora e ele é ilustrador, que é daquele da carta, que tem as cartinhas e tal. Mas esses são livrinhos, né? Que eles vêm ou com substantivo ou com verbo, lá é só o substantivo. Então, aqui, por exemplo, caldeirão. Então, eu tenho a palavra e tenho o caldeirão, é cadeirão, né? Eu tenho a palavra e o cadeirão, que é diferente desse que a Bárbara trouxe. Aqui, mamadeira, aí tem a palavra e tem a ilustração. Então, esse não é um livro literário, não é um livro imagem, não. Ele é um livro que está trazendo aqui os primeiros conceitos, né? O termo técnico é primeiros conceitos, que é diferente dessa narrativa que a Ana Bárbara trouxe. Porque ali, quando fala o tubarão, não é só um tubarão, né? Quando fala o avião, não é só o avião, é mais que isso, tem um desencadeamento, né, Bá? E aí eu lembrei o termo de Huberman, do texto de semelhança, termo, que é isso. Então, talvez um pouco menos complexo do que do exemplo, não é a palavra complexa, ela é horrível, desculpa. Esse exemplo da saia para o bolo, é isso que o Morricone está fazendo. Então, ele sai do avião para o tubarão, e é quase como ele fizesse a pergunta assim, e agora, a gente vai para onde? Né? Vai voltar para o céu, vai voltar para o mar, vai para a terra, para onde que a gente vai? Que é essa cadeia de semelhanças e semelhanças, né? E é nesse sentido amplo de semelhança, né? Não é do igual, tá? É de um elemento que puxa muito minha personalidade, minha identidade, porque do avião, do tubarão, aí qualquer pessoa vai para qualquer lugar dentro da experiência dela. Se eu sou uma pessoa que tem experiência com o mar, né, provavelmente vou para o mar. Se eu sou uma pessoa que gosta da terra, provavelmente eu vou pensar assim, qual que é o animal terrestre, né? O que não está nem na terra, nem no mar, que é parecido com avião e tubarão, né? E é nisso que a gente vai fazendo e vai ampliando. Então, este livro aqui, esse é um livro, né, que a gente chama de livro, a caixinha dos livrinhos, ele não permite isso, porque ele não é um livro literário, diferente do Céu, Mar e Marcel. Cássia, o Glauter perguntou aqui, e o livro Pato Coelho, vai nessa linha? Gente, o livro Pato Coelho até... deixa eu fazer jabá. Todo mundo que quiser, vai para o grupo de estudo da literatura de berço, porque a gente precisa começar a publicar mais essas coisas. Publicação acadêmica. Eu estou falando para mim e estou convidando todo mundo a vocês me ajudarem. O livro Pato Coelho, ele foi, se eu não me engano, a primeira ilustração num jornal alemão, muitos anos atrás. Então, ele foi como uma... Não era nem uma charge, ele foi com essa... não o livro, tá? A figura Pato Coelho. E aí o livro Pato Coelho veio de origem dessa figura. Então, vocês já olham que o próprio livro Pato Coelho já tem uma história muito anterior ao livro, né? Que eu acho fantástico isso.
E o livro Pato Coelho vai nesse lugar também, porque você pode ser pato ou pode ser coelho, então você está sempre nesse conflito. E ele, como ele tem pouquíssimo texto, né? Então, tá aqui, gente, não vou conseguir achar agora. Como ele tem pouquíssimo texto, talvez a gente pudesse até considerar ele um... Não, porque tem a ilustração atrás, né? Mas acho que ele está mais entre um livro-imagem, né, do que um livro ilustrado. E ele porque você fica na página, é incrível. Você lê o texto aqui no superior à esquerda, inferior à direita, ou no centro, depende de como está a ilustração, e você fica, mas a Pato Coelho, a Pato Coelho, a Pato Coelho. Então, o próprio livro deixa você lá dentro do livro. Aí você cansa um pouco e fala, então tá bom, vou virar. Aí você vira, vem mais um enigma. O mais curioso, com a mesma imagem, com a mesma figura, que é o pato ou o coelho, é a mesma figura. E a gente vai para milhões de outros lugares. Não é incrível? Eu acho incrível aquele livro, então vai do mesmo jeito. Você fica lá parado, aí tem uma parte da cenoura, né? É o coelho ou é o pato, né? E você fica daquilo. E aí, se a gente for pensar racionalmente, você falou, é óbvio que ou é um ou é outro. É óbvio, é óbvio. Mas na leitura, a gente impacta a gente. E aí, se a gente pode ir buscando outras e outras e outras imagens, e outras semelhanças. Né? Me animei, desculpa. Mas é que é muito legal. É muito legal. Falando em árvore, esse livro chegou aqui, a gente já vou, né? Esse livro chegou aqui, para mim, eu consegui ler ele só hoje, que é do Gustavo Piqueira, inclusive, que é lá do Nanão, Fábio Monteiro, e isso aqui, gente, é uma árvore. Olha que árvore louca. Então, você vê que talvez a criança, aqui, ó, ele foi devorando a árvore é assim. Aí vocês vão falar assim, mas Cássia, um bebê, árvore é aquilo, tronco marrom, folhas, né? Não dá para ser. Dá para ser sim. Porque eu já mostrei diversas outras florestas, diversas outras árvores. Porque é isso que a gente está falando, a realidade, o concreto, a gente tem. A criança sai na rua, ela vê a árvore. A gente sai na rua, a gente vê a árvore. Mas como a gente consegue entrar no jogo, que depois, quando chega aqui no meio, que, enfim, no meio eu digo da leitura, que, enfim, o personagem encontra a árvore, a gente está acreditando que isso é árvore. E mais que isso, por que a gente não pode dar o direito da criança pequena acreditar que isso aqui é uma árvore? Porque se eu vou para o concreto, eu tiro a possibilidade do pensamento dela. Né? Tem outra coisa, né, Cássia? Quantos tipos de árvore tem por aí? Para a gente pensar também naquele padrão que é o que está na maioria dos lugares. Toda árvore tem a folha verde, a gente pode questionar. Então, tem isso também, né? A própria realidade mesmo coloca em xeque alguns padrões. E por que tem que ser eu que vou tirar essa possibilidade do bebê, gente? Eu quero mais ampliar. E aí, quando a gente amplia, ele entra no tema que a gente sempre fala, da subjetivação. Se eu tiro, eu estou padronizando. Se eu possibilito, eu estou subjetivizando, não sei se existe, mas eu estou possibilitando que o bebê desenvolva ou se aproprie das suas próprias subjetividades. Tá? Ninguém pode cortar esse trecho que eu acabei de falar, porque ele dá margem para muitas interpretações dentro da psicologia, tá? Mas vocês entenderam o sentido, tá bom? Se eu amplio, né? Se eu dou escolhas para a criança, eu possibilito que ela, dentro da vontade dela, da experiência, ela escolha o que ela quer. Se eu falo que só tem um, todo mundo escolhe aquele um, aquela criança nunca vai ter a possibilidade de saber nem o que ela gosta e o que ela não gosta. Então, ela só viu a árvore verde
e com tronco marrom. Certo? Eu vi que a Ivani apareceu. Oi, Ivani. Oi. É muito chato eu ficar falando só uma ou duas pessoas, né? Tem que falar oi para todo mundo, né, gente? Desculpa a minha deselegância aí. Nosso horário já falta só 15 minutos, Ana Bárbara. A gente pode seguir para o livro ilustrado. Desculpa, para o livro imagem. Imagem. Você vai mostrar? Então nem vou pôr em slide. Tá, tem alguns aqui que eu pensei. Tem o... A Suzy Lee é um clássico, né? Quando a gente fala desse livro imagem, eu trouxe aqui o Lines, que é um dos últimos que foi lançado no Brasil dela. É o Linhas. A UFA, eu falei, será que você tem em inglês? Não, pior que eu tenho, eu vou contar, né? Que eu sou tão ansiosa que quando saiu o Lines eu dei um jeito de comprar, de importar, e agora tem, acompanhado as letras, lançou, então eu tenho Linhas, mas eu fui uma adiantada, mas enfim. Vou mostrar aqui um pouco dele para vocês. Nossa, ele é branco, super branco, e minha câmera é bem ruimzinha, então não sei como vocês vão, mas a gente vai vendo. Oi, Cássia. Sua câmera está ótima. Ah, tem certeza? Para mim parece super embaçada. Então, nós vamos ter aqui, vou voltar para a capa, né? A capa já conta um pouco para a gente do que são essas linhas. A Suzy Lee tem um jogo muito interessante com as imagens e com a materialidade do livro, com o livro como objeto. E nós vamos acompanhando aqui, desde o começo, toda a proposta da narrativa, ela já vai aparecendo nas primeiras páginas do livro. E aí nós temos aqui uma pessoa esquiando, aliás, patinando na neve. Na neve não, gente, desculpa, no gelo, falei duas coisas erradas. Está patinando no gelo. E ela vai deixando aqui os traços. Eu estou falando assim para vocês, mas não é uma experiência de como ler o livro, tá, gente? Eu só estou mostrando porque a gente está aqui conversando, e aí eu estou mostrando aquilo que a gente vai enfatizar na nossa conversa, mas não é um exemplo de como se lê um livro desse, por favor. E aí ela está aqui e vai criando essas linhas ao longo do espaço, porque aqui a gente não consegue fazer uma leitura como se nós estivéssemos ao vivo, né? Então, eu acabo narrando algumas coisas da ilustração. Mas vocês vão vendo que não tem palavras. O livro imagem é esse, em que toda a narrativa ela se concentra nas ilustrações. Elas vão dando, a cada página você vai vendo ela acontecer. Não, Bárbara, todo mundo entendeu que a gente está aqui dando todas as possibilidades de leituras, porque a gente precisa ter esse repertório, mas que a gente não vai usar quando estiver mediando. Mas eu achei interessante enfatizar agora, Cássia, justamente por ser um livro-imagem, que é um livro que eu acho que traz um certo desafio na mediação, que foi até uma coisa que nós conversamos no dia que nós estávamos planejando essa leitura, né? Eu não vou mostrar ele até o final, mas vou mostrar algumas páginas aqui, para vocês verem que também é um livro com elementos, assim, tem certo minimalismo, como todos os livros da Suzy Lee, e ele vai todo sendo contado pelas ilustrações. E tem outro exemplo que eu trouxe aqui também para vocês, que é que é esse livro aqui, o Zoom. Muitos de vocês devem conhecer esse livro, que você vai abrindo ele. Eu estou indo um pouco rápido até pelo horário, tá? E você chega aqui, o que é isso, né? Cada vez que você vira uma página, entra um gato na sua frente. Aguarda para ver. E aí você vai abrindo. Você está saindo do micro para o macro. É esse movimento que o livro vai fazendo. E no final, que eu vou passar direto para ele, você pode voltar. É um livro também que traz outra possibilidade de leitura, né? Porque, olha, quando você chega lá no final, que você encontra o macro, você pode ir chegando, você vai voltar para o micro, tá? Gente, eu estou passando rápido assim, tá? Mas para vocês entenderem a proposta. Ele é um livro que vai sendo todo contado por imagens. A gente não tem as palavras aqui.
Outro exemplo também é O Espelho, da Suzy Lee, que eu acho que é um livro mais conhecido. Não vou mostrar mais Suzy Lee, porque eu sou apaixonada pela Suzy Lee, né? Então eu fico nessa. Toda vez eu quero trazer algo dela. Esse aqui também, eu estou mostrando e depois a gente comenta, tá, Cássia? A ideia. Também é um livro todo, livro-imagem, e ele compõe várias imagens nas mesmas páginas, né? Ele tem uma construção diferente do livro. E aí você vai tomando conhecimento da história só pelas imagens. E por último, mais um que eu queria mostrar que eu acho bem interessante, que é o Contradança, do Roger Mello. E eu achei legal trazê-lo justamente porque é legal a gente mostrar livros que rompem um pouco com os padrões, né? Ele é um livro aqui que vai ter, vou direto aqui para as páginas dele, ele é todo preto, ele tem fotos, então ele é um livro também que vai um pouco no caminho um pouco diferente das ilustrações que nós tivemos até agora. E ele vai, esse eu não conheço do Espelho. O Contradança, do Roger Mello. Então, essa é os livros imagens, eles têm essa característica, né? Todo composto por imagens, e eu acho interessante, inclusive eu falei da Suzy Lee, tem uma questão que eu assisti uma palestra com ela, e que ela questionava até um termo que é muito usado para falar do livro-imagem, que é o livro silencioso. Isso acho que no Brasil a gente não usa tanto, mas fora tem esse termo. Ô, Ana, desculpe, qual o anterior que mostrou? O Glauter perguntou, eu fico com medo de se perder a pergunta. Qual que é? Seria esse aqui, o Folha? É o anterior. O Folha. É esse? É o Folha, do Stephen Michael King. Deixa eu... refletindo muito no livro. Não, da mostrou o Espelho. Isso. E o Contradança, do Roger Mello. Então, a Suzy Lee, ela questionou, né, esse termo de livro silencioso, porque às vezes, por que foi chamado de livro silencioso? Porque são só imagens, só, entre aspas, então entende-se que não tem fala. Porém, o que ela questiona? Um livro-imagem, ele tem muito para ser falado. Ele fala muita coisa por meio das imagens. Então, então chamá-lo de livro silencioso, classificá-lo como um livro silencioso, não seria a melhor forma de caracterizar o livro-imagem. Você ia falar alguma coisa, Cássia? Desculpa. Então, e isso é um desafio na hora da mediação, que nós ficamos pensando, como que eu leio um livro-imagem? Como que eu leio para a criança? Eu sei ler para mim, eu sei que eu vou pegar e vou virando as páginas, vou ali ter um tempo, ele exige um tempo de observação, mas quando eu apresento para as crianças, para os bebês, como que eu apresento? Eu falo alguma coisa, eu não falo nada? Eu me torno aquela pessoa silenciosa e vou apenas virando as páginas? Como media uma leitura dessa? O que vocês acham? Seria legal saber um pouquinho de vocês. Teve alguém que falou aqui, a Tamires falou, eu tenho muita dificuldade em mediar a leitura do livro-imagem. Não é só você, minha querida, é muita gente. Essa é uma pergunta que as professoras da minha escola fazem, a Amélia comentou. Vale milhões. Aí apareceu a moça que tem 2 bibliotecas, muito rica ela, viva Ivani. O Glauter comentou. O que mais, gente, vocês têm de possibilidades? É difícil, assim, é uma dúvida mesmo, isso foi uma coisa que nós conversamos. Olha o que a Juliana falou, por isso evito. Olha que interessante. Gera uma dúvida, então as pessoas acabam evitando. Eu peço para as crianças descobrirem comigo, é menos difícil. Isso quem disse foi a Jane Leide, a Camila diz, a criançada toma... Peraí, não, eu pulei aqui algum. A Camila falou, a criançada toma a frente, amo. A Tamires falou também, evito. A Amélia disse, sugiro a elas que peçam para as crianças contarem a história que estão vendo. Fernanda, ele nos provoca a pensar em como fazer essa leitura, contação. Será feita para bebês e crianças?
A Marta, acredito que a mediação do livro-imagem passa mais por escutar os alunos. Tiago de Mello, acho que a criança conduz. Fabiana, posso ir fazendo perguntas e aguardando o retorno delas. E aí, Cássia? Essa parte era sua. Ô, gente, antes eu quero fazer uma observação. Eu não consigo acompanhar o chat, mas a Ana Bárbara leu a leitura e contação, né? Isso eu achei uma coisa bem importante para a gente pensar, porque eu acho que na hora do livro-imagem é que isso aí surge, entre o que é leitura e o que é contação. Então, vamos pensar assim, né? A Ivani está aqui, eu estou até com medo de falar, mas por perceber, eu penso assim, o autor, não estou falando dos contos de fadas, tá? Desse que a gente está falando, eu penso assim, o autor, ele dedicou o tempo dele, a gente está falando de literatura como arte, né? Vamos primeiro pontuar isso. Então, ele dedicou ao tempo, criatividade, fez aquilo, pensou no design e tal, entregou a obra, né? Se eu contar história, até tem teoria sobre isso, tá? Depois, nossa bibliografia já mudou, vai passar, mas tudo bem. Então, se eu estou lendo a história, eu estou lendo o que o autor escreveu ou ilustrou, tá? Se eu conto a história, mudando termo, mudando palavra, até mudando a voz, assim, não no, né? Eu tô trazendo muitas características minhas do que eu acho que é aquela leitura. Eu estou fazendo o quê? Eu estou apagando a voz do leitor, do autor. Então, aquele livro que eu estou lendo, que eu estou contando, já não é aquele livro que o autor... veja bem, a minha leitura do que aquele autor disse, que eu estou lendo para um terceiro, né? Então, eu estou fazendo ali uma intermediação. Eu sei que é complexo isso, é uma discussão grande também, tá? E quando é o livro-imagem, como ele não tem palavras, o que vai aparecer? Então, eu vou contar aquela história do que eu estou lendo, do meu jeito, né? Aí, se eu falar não, você vai falar assim, mas tá bom, Cássia, como faz? Eu vou falar, depende. Depende, né? Mas o livro ilustrado, alguém colocou que faz perguntas para as crianças, né? Outra pessoa colocou que vai perguntando sobre o que está vendo, ou aquela criança, ou elege um elemento, uma personagem, para estar sendo aquele fio condutor. Então, você vê, a gente vai criando possibilidades. No Linhas, que a Ana Bárbara, o meu não está aqui, no Linhas que a Ana Bárbara mostrou, por exemplo, quem que é a personagem? É a linha do título ou é a criança patinadora? Quem que é o personagem? Então, que história... Se eu elejo a linha, é uma história. Se eu elejo a criança, é outra história. Se eu elejo os brancos, né, o fundo não silencioso, é outra história. Então, agora começaram a falar da lista de presença. Mas aí, então é isso que a gente tem que estar atento. Por isso que a gente fica falando tanto no livro, para a gente saber o que o livro, como está trazendo, porque dependendo da perspectiva, eu vou ter uma história no livro imagem. Cássia, e tem ali, por isso que é muito importante o adulto, né, responsável pela leitura, pela mediação, criar uma intimidade com o livro. Então, ler o livro, analisar bem, existe algo que é comum de acontecer, que eu tenho que ler um livro para as crianças hoje, ou para os bebês, eu vou pegar um livro rapidamente, esse livro parece legal e eu vou levar lá e vou ler. Isso pode ter acontecido com muita gente já, é comum. Por quê? Porque eu acho que tem muito a ver com a nossa Constituição, com a nossa educação, que nós fomos acreditando que uma vez que eu
sei ler, que eu sei decodificar, eu estou pronta para ler, então posso pegar o livro e ler ali na hora. Isso é um equívoco, né? Um mito. Na verdade, a gente precisa, sim, se apropriar das leituras, precisa ampliar nosso leque de leituras diversas. Então, eu nunca pego um livro, se eu estou pensando na mediação, dou uma folheada nele, eu leio rapidinho e já vou direto mediar. Eu preciso criar uma intimidade, eu preciso me apropriar desse livro, eu preciso entender até o porquê. Como esse livro mexe comigo? Como esse livro me move? Como ele me comove? Como ele me movimenta para eu levá-lo para as crianças, para eu mediar uma leitura? Então, tudo isso são elementos que vão constituir na hora de você apresentar o livro, sobretudo o livro-imagem, que não vai ter palavras, que a mediadora, o mediador, é quem vai, de alguma forma, conduzir, digamos assim, como a Cássia trouxe esse exemplo, né, ali no Linhas. A gente tem a linha como um elemento importante, a gente tem aquela pessoa que estava patinando, mas essa condução que a mediadora ou o mediador vai fazer ali vai ser muito diferente. A experiência vai proporcionar uma experiência ou outra para os bebês e para as crianças. É claro que nesse caminho, assim como o livro com palavras, as crianças podem trazer observações, podem participar, mas é muito importante que esse adulto responsável pela mediação se aproprie e pense e faça essas reflexões, faça essas perguntas. Se esse livro é o Linhas, o que eu vou enfatizar na hora de apresentar, de mediar essa leitura? Que vai acabar sendo algo vai variar muito de uma pessoa para outra. Se a Cássia for mediar uma leitura com Linhas, vai ir por um caminho e eu posso ir por outro, mas aí a gente também precisa entender, como a Cássia comentou aqui, existe a intencionalidade do autor e da autora, que a gente, de alguma forma, está presente ali com força, mas o adulto precisa se aprofundar nesse livro, conhecê-lo bem antes de qualquer coisa para poder levá-lo para uma mediação. E aí, gente, tem que a gente fala assim, que a gente empresta a nossa capacidade de leitura para o bebê e para a criança pequena. Então, quando eu estou emprestando, né, eu estou dando ali o que eu estou vendo, né? Então, onde está indo. Mas como eu conheço o livro, se eu observo que o bebê ou a criança está indo para um outro caminho e eu conheço o livro, eu saio da linha. Então, agora eu não vou para a linha, eu vou para o chapéu vermelho, não é? Eu vou para a personagem, eu vou para o Patins, porque eu conheço aquela obra. E eu conheço aquela leitura com Patins. E eu preciso conhecer o bebê e a criança. Interessante isso, Cássia, porque você vai para o elemento que chamou a atenção da criança, mas como você conhece a história, ela não vai se perder bem, entre aspas, tá, gente? A gente vai continuar a seguir com a proposta do livro, porque a gente conhece e a gente percebeu isso antes. Muito bom. Eu falo para os grandes que o livro-imagem ele tem várias vozes, mas não tem todas as vozes. Então, a gente não pode perder, como vocês falaram, a intencionalidade do autor, né? Sim. E a Carla trouxe uma pergunta aqui interessante, uma pergunta não, uma reflexão, ou Cássia, que eu acho que vale a pena. Ela diz assim, pelo que eu entendi, a mediação do adulto é que vai determinar se a criança se expressa primeiro ou o adulto vai narrando livre-imagem. Eu não entendi. Desculpa, eu vou ler mais devagar, que eu dei uma interrupção aqui que apareceu uma mensagem na frente. Ela diz assim, pelo que entendi, a mediação do adulto é que irá determinar se a criança se expressa primeiro ou o adulto vai narrando livre-imagem. É uma reflexão e uma... Na leitura compartilhada, sim. A gente está falando aqui na leitura compartilhada, tá? Porque também existe a possibilidade da criança ficar ali lendo, como aquela primeira foto que a Bárbara trouxe, da criança lendo do patinho, tá? Mas se eu estou com a intencionalidade de fazer uma leitura mediada, sim. Por isso que é tão importante, gente. Tem a Nazaré Saluto do Rio de Janeiro, ela fala da literatura para a primeira infância como uma aposta cidadã, que é uma aposta mesmo de estar tornando a pessoa cidadã, tá? E a gente não tem noção disso, né? Porque é muito potente mesmo esses caminhos que a gente pode estar percorrendo, né? E essas possibilidades de expansão, de pensamento que a gente pode estar proporcionando.
E aí a gente entra aquela coisa, né? A gente acha que livro infantil é mais fácil, que é só umas palavrinhas, porque não sei o quê, e um livro literário para primeira infância, primeiríssima infância, é livro de verdade, não é livrinho, não, é livro de verdade. E eu espero que a gente já passou 3 minutos, vocês tenham conseguido perceber isso e se apaixonado mais e saído cheio de dúvidas, aí, né, cheio com muitas dúvidas, porque a gente está aqui para ampliar. Ô, Tá? Cássia, o grupo de estudos, só uma pergunta fizeram, ele precisa ser da PUC, quem participar do seu grupo de estudos? Não, nós não somos bairristas, tá? A gente adora a PUC. Inclusive, aqui na minha tela está PUC, mas não. Pelo contrário, ainda tem uma... Assim, quanto mais gente de outros lugares, que é isso que a gente está falando. Eu nunca imaginei um cavalo do Sobe uma zebra. Zebra, né, que falaram. E que fantástico. E acho que a pessoa que falou não estuda da PUC. Da PUC ninguém teve essa ideia, não. Né? Então, essa multiplicidade de olhares é o que torna mais interessante e amplia o nosso conhecimento. Isso eu não abro mão, gente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Ô, gente, acabou nosso horário, pessoal. Vamos lá, Amélia. Amélia pode, Amélia. A Amélia é da PUC, né? Sou da PUC. Só uma perguntinha, rapidinho. O grupo de estudos funciona online? É online que a gente participa do grupo ou tem que ir até a PUC presencial? Assim, pode ser de qualquer lugar, mas eu adoro um presencial, gente. Mas está dividido assim. Vai ter um dia à tarde híbrido, presencial e online, porque eu abri mão, e vai ter um dia à noite. Então, vai estar dividido em 2 turmas, né? Uma vez por mês, tá? Ah, tá certo. Mas Gente, como que a gente fica sabendo? é só você... Eu entro em contato com você. Tá bom. Amélia, é só Tá. me acompanhar nas redes sociais, @literatura de berço. Tá Cássia, certo. pode Eu não sabia que tinha. Não, Tá tô bom, brincando. obrigada. Deixa eu pode fazer pegar uma a lista de pergunta participantes rapidinho. e mandar por e-mail também. Vai, eu estou fazendo piada já, querida. Eu estava brincando com a Amélia. Mas fala, o que você falou? Para mandar por e-mail? Eu disse que quando ela falou, como que eu posso saber, pensei que tem muitas perguntas aqui no chat sobre o grupo de estudos, eu acho que pode pegar a lista de participantes e mandar por e-mail para as pessoas que quiserem. Acho que é uma boa. Gente, pode mandar e-mail, eu respondo, a Ana Bárbara responde. Cássia, posso fazer uma pergunta rapidinho? Pode. O que vocês acham desses livros que são comercializados em qualquer esfera, que a gente acha no mercado, em banca de jornais, sabe esses livrinhos que tem um texto muito grande, as ilustrações são bem pobrezinhas, que os pais acabam comprando? Que tem de várias histórias, assim, a maioria são os clássicos, Branca de Neve e 7 Anões, a Cinderela. Ana Bárbara. Olha, eu acho que um pouco do que nós fomos trazendo aqui ao longo do encontro vai já dando o tom da resposta, né? Eu acho que na própria pergunta você já trouxe questões do livro. O livro é muito... E não é simplicidade o problema, tá? Mas o livro não tem uma riqueza ali na narrativa, é muito fraquinho. Então, será que esse livro vai contribuir? Será que não vale a pena procurar outros livros? A gente sabe que tem uma questão do acesso ali, que acabam sendo livros mais baratos, mais acessíveis, mas o quanto eles enriquecem a experiência leitora? Eu acho que essa é uma pergunta, né? Não é só o preço. A gente pode, de repente, pesquisar numa desses estandes de livros super baratinhos e encontrar alguma coisa interessante. Mas é preciso, acho que observar bem, é preciso analisar. Será que contribui? É uma dúvida. Gente, eu penso assim, né? Eu vou ser um pouco mais radical.
Mas, assim, existem livros que são feitos comercialmente, tá? Eles são impressos de uma maneira muito barata, porque um livro para custar R$10, eu vejo esse, compre para custar R$10, é que ele pagou R$1. Então, ele não pagou autor, ele não pagou ilustrador, deve ter abatido impostos não sei aonde, porque assim, primeiro que a conta não fecha. A conta não fecha, gente. Tá? Isso é uma coisa. A Ana Bárbara chama a atenção com um ponto muito interessante. A gente tem a Ângela Lago, que é a nossa papisa, que todo mundo deve conhecer, e ela fez uns livrinhos, entre aspas, muito simples, mas fantásticos. Fantásticos, assim, por quê? Porque ela usou, porque na época acho que não tinha papel, sei lá qual o problema, mas ela usou desse limitador a criatividade. Então, isso é uma coisa. E esses livros que vendem na banca, tudo, eles não fazem isso. Eles normalmente são cópias, são xerox. É quase... tira a foto da personagem na televisão, faz assim no mimeógrafo, coisa de antiga, imprime e está lá. Imprime em 10 folhas de sulfite, dobra, grampeia e está lá. Então, isso não tem qualidade estética, não é um livro literário. Eu peguei, estava tentando achar um que me deixa revoltada, que é da Chapeuzinho Vermelho, e que no meio da barriga do lobo tem um gatinho, ele tem uns orifícios, né, o livro, e no meio da barriga do lobo tem um gatinho sorridente. Ah, então o lobo comeu a Chapeuzinho. Aí você vira, é um gatinho sorridente. Nem preservou a história. Ou esse aqui, né, que também tem muitos de plástico, tem alguns legais, interessantes, o da Blandina e do Pum, ele é bem interessante, eles se preocuparam com o corte, com a cor, mas esse aqui é o que estava mais próximo, né? Ele fala assim, procure a estrela amarela e roxa, mas aí você olha, o roxo, o azul é verde, o verde é azul, e fala para você procurar a cor, quer dizer, não tem nenhum... E esse ainda foi mais caro de fazer, mas não tem nenhuma qualidade estética, nem de texto, nem de imagem, nem de design, né? Eu acho... Desculpa, Vá, mas eu acho que existem bibliotecas municipais, existem bibliotecas governamentais com um acervo maravilhoso, e que a gente tem que começar a ocupar mais esses espaços, porque eu mesmo sou uma que estou reclamando que o livro está muito caro. Mas eu posso ter um acervo na minha casa por biblioteca. Posso procurar aí na biblioteca. Então, o dinheiro, os R$5 que eu... Não sei, tem gente do Brasil todo aqui, mas aqui em São Paulo, o ônibus quase R$5. O dinheiro de R$5 que eu ia comprar, R$10 que eu ia comprar 2 livros lá, eu pego e vou para a biblioteca. Né? Pegar algo de qualidade, tá bom? Desculpa terminar com esse discurso, a gente tem que terminar com alegria, querendo encontrar mais, com mais reflexões, né? Mas esses livros, gente, eles têm um propósito comercial, de venda, e infelizmente, alguns até, estranhamente, agem de má fé para vender fé. Eu quero agradecer pelas respostas. Eu quero agradecer a resposta de vocês, porque a gente já entrou em vários debates nas escolas, tudo, porque muitos pais chegam muito felizes, né, de segunda-feira, mostrando que compraram esses livrinhos para as crianças, tudo, e a gente sabe que a rede é muito grande, né? Então, tem lugares que é o único livro que a criança vai ter acesso, e outros a gente sabe que é a escola que tem que oportunizar. Então, ouvindo de vocês isso, dá um gás a mais para enriquecer dentro das escolas, a gente levar coisas boas, principalmente para as unidades que a gente sabe que ou a gente oferta coisas de qualidade, ou então, infelizmente, as crianças vão ficar só nesses livrinhos de comerciais. Muito obrigada mesmo. Carla, e você tocou num ponto, você tocou num ponto interessante, porque assim, esse conhecimento que a gente está tendo aqui, partilhando aqui, os pais, a grande maioria das mães, dos pais, das avós, familiares, dos adultos de um modo geral,
eles não têm. Então, realmente, as pessoas acreditam do fundo do coração, e assim, quando eu falo isso, que a gente está aqui nesse meio discutindo, mas as pessoas realmente acreditam que elas estão fazendo bem. E a gente tem que pegar isso e transformar, falar assim, que ótimo que você se importa com a leitura e com a literatura sua e da sua criança, do seu bebê. Vamos ampliar? Eu vi que você trouxe um livro de forma para pintar cores, mas olha, eu tenho esse livro aqui, o Sobe, por exemplo, eu tenho esse livro aqui que, olha, trata do vermelho, do azul de uma outra forma. Que tal você conhecer esse livro? Não falar que fez errado, porque as pessoas elas não acham que elas fizeram, e elas não fizeram errado, é o mercado que é cruel. É a pessoa que está vendendo um livro, falando que é livro literário a R$5, que está fazendo coisa errada, né? Então, a questão é assim, ampliar. Como a gente fez aqui, do cavalo vai para o danão, a gente vê, a mãe trouxe livro de formas, tá bom. Vamos ver um outro livro de formas, vamos ver esse, olha que legal. Leva e depois você me traz segunda-feira, na próxima segunda, tá? Para também a gente não demonizar as coisas, porque não pode, não é bom. A gente sempre tem que ampliar o bom, né? Pegar de toda essa ação que a pessoa fez, chegou segunda-feira, o que ela fez? Se interessou pela literatura, se interessou por conversar com literatura. Então, como que a gente amplia isso? Dando novas possibilidades. E assim eu termino. Bárbara, termina aí, porque senão eu não consigo encerrar, que eu não paro de falar. Não, é um assunto bastante... Tem muita coisa para conversar. Fica para o próximo mini curso agora, Cássia. Temos bastante elementos para o próximo. E eu acho que é mais agradecer, gente. As perguntas de vocês também nos fazem pensar, refletir sobre um monte de coisa e mais adiante pesquisar mais e poder trazer mais para vocês. Então, agradeço. Quem ficou aqui até agora, a gente passou 15 minutos, ainda temos 60 pessoas aqui conosco, então isso mostra para a gente que a conversa, acho que está, pelo menos, interessante. Agradecer o pessoal da PUC, que está aqui também com a gente nos bastidores, participando, ajudando, e agradecer a todo mundo que veio para essa conversa. Agora, eu acho que as pessoas deveriam abrir as câmeras, a gente tirar um print, pedir para a Paulinha tirar um print. Legal, eu gosto da ideia. Nas redes sociais, todo mundo curtindo lá. Queria agradecer muito a Ana Bárbara por ter estar aqui comigo, foi muito gentil. O pessoal da PUC aí que ajudaram, gente, foi ótimo não precisar me preocupar com os chats. Todos vocês que participaram, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui com a gente, porque isso não tem preço, gente. Isso aqui, para mim, é a melhor coisa que pode acontecer quando a gente fala de literatura e difusão do literário. Amei que todo mundo abriu. Paulinha, ajuda no print aí, vamos sorrir. A Ingrid. Tem um monte de gente da rede, agora que eu estou vendo, era verdade. Eu achei que a Bárbara... Também estou vendo aqui, da Diped, olha a Janileide, gente, vocês estão aparecendo agora, que bom ver vocês. Olha, a Lara também está aqui. Gente, Lara, se eu soubesse que estava aqui, eu pensei em pegar o como. Você tirou o print, Paulinha? Gente, tem um livro lindo da Lara que eu vou mostrar aqui. Você tem ele aí, Lara? O Kobo foi para a rede, mas está na rede. Depois eu ponho lá. Qual que você está falando? Do livro que vai viajando. O Kibo. Eu falei Kobo e Kibo. Mas vocês vão se despedindo. Muito obrigada por todos. A Lara só tem preciosidade. Gente, obrigada, viu? Obrigada. A Ivani é minha professora de contação, Cássia. Esse é o Kibo, gente. É lindo. A paleta de cores dele passa pelo globo terrestre. É uma coisa fantástica. Ele está na rede também.
Obrigada, Lara. Quem que está aqui? Nada. A minha professora de contação, a Ivani. A Ivani é a nossa querida. Ela estava aqui desde ontem. Obrigada, gente. Já parou de gravar?